Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um Aceita Pix, o podcast onde tudo é assunto. E hoje eu estou feliz demais que eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos do que Jair do Prá. Seja muito bem-vindo, Jair. Ô, Leandro, eu que agradeço aí. Salve para todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por você ter aceito o convite. Para Uma quem honra. não sabe, o Jair foi um dos caras assim que me inspiraram na carreira de comunicação. Olha que Então, responsabilidade. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a trajetória do Jair. Que legal. E a gente vai trazer algumas coisas que a gente passou juntos, né? Inclusive, para quem não sabe, a frase do dia do Aceita Pix, eu trouxe da época que eu trabalhei com o Jair. Né? Que no programa da rádio tinha, a sua era a mensagem... Tinha mensagem do dia. Mensagem do dia. Às vezes a gente fazia uma frase, às vezes uma história. E aí eu trouxe isso para o Aceita Pix como frase do dia. Que então legal. sempre faço uma frase meio motivacional para as pessoas, mas isso é algo que eu trago desde aquela época. Foi uma inspiração aí. Então vamos lá para a frase do dia. Vou pegar a colinha aqui que vocês sabem, né? É muita informação. Vamos lá. Não se conforme com o que você precisa. Lute pelo que você merece. Então essa frase do dia é para aquelas pessoas que às vezes se acomodam e acham que tudo tá bom, né? Mas deixa de lado muitas vezes a própria vontade. Então, para você aí, não se conforme com o que você precisa. Lute pelo que você merece. Feito. Boa frase, hein? Boa. Essa eu nunca usei, mas usaria. É isso aí. Para quem não sabe, o Jair tinha um livro de mensagens, né? Das frases. Acho que eu não me lembro se foram 2 ou 3, faz muito tempo, né? Mas eram compilados, né, de frases que a gente falava, e aí depois eu me arrisquei a fazer um que ficou bem legal, que eram frases de pessoas famosas, frases que a gente compartilha, e a partir dessa frase eu escrevi um texto ali. Ah, que legal. Era um comentário. Foi uma experiência legal. Me atrevi a fazer isso e depois eu pedi desculpa. Ô Jair, vamos contar um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória. Você é radialista, continua sendo radialista. Sim. E foi para a TV. Sim. Também. Né? Como é que foi esse desejo de ir para a rádio? Desde menino, assim, eu gostava muito de ouvir rádio. Era uma outra época, né? Era uma época que hoje, por exemplo, a mamãe, nós temos a preocupação dos filhos ficarem dentro de casa, porque a rua é um negócio hoje, um convite a armadilhas, né? Mas na minha época de infância era diferente. Se a gente ficava muito tempo dentro de casa, a mãe falava, vai pra rua. Só que eu ficava dentro de casa. Por quê? Porque ela ouvia muito rádio e eu ficava junto, eu ficava lá perto, tá? Às vezes até atrapalhando a mãe. Ela falava, vai brincar na rua, menino. Mas eu ficava lá ouvindo o rádio. E ela ouvia as rádios populares, principalmente as rádios populares. E eu me encantava com aquilo. Eu tinha uns 7, 8 anos assim, eu achava o máximo. Ficar ouvindo, ficava imaginando, né? Então... eu cresci ouvindo ali grandes comunicadores populares. Aí depois eu me interessei também em ouvir outros programas com um viés mais jornalístico e tal. Então eu sempre gostei. Eu tinha uma fascinação pelo rádio. Aí depois, na adolescência, eu até trabalhei com outras coisas. Tem até uma coincidência que o primeiro emprego, que eu trabalhei sempre com meu pai, mas não recebia, né? Era outra história. Mas o primeiro emprego que eu tinha um salarinho, eu fui trabalhar de atendente numa eletrônica. Era um amigo do meu pai que consertava rádio e televisão. Aí eu fui mandado embora, porque ele falou para o meu pai, falou, senhor Lino, não dá, o Jair só fica ouvindo rádio ou ouvindo televisão, não atende direito aqui os clientes, né? Mas eu me lembro que teve essa coincidência. Aí depois eu trabalhei com outras coisas, mas aí eu tinha quando eu entrei na faculdade de jornalismo, fui fazer o jornalismo, que já era uma coisa que eu gostava, mas trabalhava com terraplenagem, não tinha nada a ver, né? Trabalhava com outras coisas. Aí eu descobri que em São Paulo tinha lá o curso de... Alguém me falou na faculdade, falou, tem o curso de radialista do Senac. Aí eu aproveitei, fui fazer o curso de radialista do Senac, mas ainda não trabalhava ainda com terraplenagem, depois fui trabalhar numa prefeitura, depois coincidiu. Eu falei, não, eu tenho que ir atrás do que eu gosto, aí que é rádio. E foi como eu comecei, fui fazer um teste numa rádio, tinha isso de fazer teste,
Fiz teste numa rádio em Sorocaba e aí de lá para cá, desde 91 até hoje, não parei mais. E como é que era teste em rádio? É teste de voz? Ou para você conduzir um programa? Não, era. Você ia lá, o cara te dava um texto, por exemplo, a rádio era. A primeira rádio que eu trabalhei só tocava dance music e rock, pop. Era uma rádio com uma programação voltada para esse segmento aí. Aí tinha lá, você tinha que anunciar algumas músicas, hora certa, falar o prefixo da rádio, era mais ou menos isso. Aí enrolei no inglês danado lá, dava enrolado, né? E tudo ao vivo ou gravava? Não, gravava, né? Gravava o teste. Aí depois gravei o teste, acho que eles estavam precisando muito. Porque aí saí de lá contratado e não parei mais. Que legal. Então, aí como é que foi? Você começou na rádio apresentando músicas assim? Apresentando música. Era uma FM e tocava música, né? Era basicamente da hora certa, anunciar, desanunciar. Aí tinha algum momento que atendia o ouvinte para pedido de música, mas só isso. Mas eu queria mesmo fazer rádio mais popular, né? Aí era um grupo, lá tinham outras emissoras, eu comecei a substituir o pessoal da M, que eu queria fazer a M. E aí o pessoal saía de folga, eu ia lá substituir. Aí começou assim. Até que depois eu vim para Campinas, eu saí lá de Sorocaba, vim para Campinas, contratado para trabalhar na Antena 1. Que é a atual Nova Brasil, 103.7, na época se chamava Antena 1, que era o mesmo segmento. Na época era uma rádio que só tocava pop, era uma época que o rádio basicamente era internacional, né? FM. Só que aí também era um grupo, que era do falecido governador Orestes Quercia, que tinha a Central AM. E eu comecei a fazer o jornalismo na Central. Então eu fazia horário lá na Nova, que era Antena 1 ainda, e fazia o jornalismo, escrevia e apresentava os módulos informativos, e depois comecei a apresentar programa na Central e fui fazendo as duas, acho que até 94, 95, e depois só na Central. Aí fiquei na Central de 92 até 2015. E aí, Jair, uma curiosidade, né? Porque a gente fala, pô, a pessoa tem voz de radialista. Nesse curso para radialista, essas coisas, tem alguma coisa voltada à voz? Ou cada um tem a sua voz? Não, tem, mas, por exemplo, eu tenho essa voz desde 15 anos. Tipo assim, quando começa a mudar de voz, já não tinha um negócio de... mudar de voz. Eu já tinha essa voz. E aí o pessoal falava muito, falava, pô, não combina com você. Porque assim, fala, pô, mas você, moleque, com uma voz dessa, o pessoal... e era, tipo assim, uma voz... Que chamava atenção, né? A famosa voz do radialista. A voz do radialista. Eu comecei numa época que era assim, voz era um diferencial, né? Hoje mudou muito. Nos últimos anos mudou muito. Não é um requisito, mas ajuda. E ao longo da carreira ajudou bastante, assim, porque tinham algumas coisas, né? Por exemplo, comercial, algumas coisas... precisava ter um grave, que precisava ter uma voz um pouco mais colocada, diferente, então ajudou. Mas não é um requisito. Acho que comunicar lógico, você tem que ter uma boa dicção, bom português, mas não está diretamente ligado ao tom de voz. Né? Eu acho que isso aí... eu peguei ali uma época que no rádio precisava, era um diferencial. Mas depois foi mudando muito, né? E hoje os podcasts mostram isso, né? Que é uma plataforma onde a pessoa precisa ter ali conhecimento, precisa saber se comunicar, mas a voz deixou de ser um requisito. Jair, que já foi, né? Que já foi. Eu peguei o final de uma época que precisava ter... O rádio tinha uma coisa com a voz assim mais radiofônica, né? Jair, você pegou épocas diferentes de rádio. Sim. Né? Antigamente a gente falava de rádio. Eu ainda acredito que a rádio é muito mágico, né? Que a gente ouve a voz e fica imaginando como é que é o radialista, porque as pessoas têm isso na cabeça. E hoje em dia a gente vê que as rádios, cada dia mais, fazem a transmissão dos seus programas via YouTube também. Né? Como é que você enxerga isso? O que você sentiu de diferença? Eu me adaptei, mas eu achava horrível. Eu achava horrível porque eu vinha quando colocaram a primeira câmera lá no estúdio, eu fui contra.
Falei, não, mas não tem, deixa lá. Eu acho que essa coisa aqui da gente não se preocupar com a imagem, né? O rádio tinha essa coisa de você construir a imagem, né? A partir do que você está narrando, do que você está contando. Então, eu no começo achava péssimo, falava isso aí é horrível, vamos colocar o som, coloca lá na internet, ok, mas a imagem eu não gostava. Depois você fala, não vai ter volta, é por aí. E aí, mas eu, por exemplo, não me preocupo muito, eu faço lá o Jornal da Nova de manhã, aí o pessoal fica lá com enquadramento, mostrando, eu esqueço que tem câmera e não, eu acho que eu fico ainda... Tem essa coisa da formação do rádio que é importante ali o que a gente está falando. Né? E aí, em relação aos ouvintes, falando ainda em relação a só ouvir e agora com a imagem, você sente que isso mudou em relação à audiência? Ah, não, porque eu acho assim, por exemplo, o que eu faço na rádio é voltado para um público, principalmente que está no trânsito, né? O pessoal que não está assistindo, o pessoal está vendo ali. Eu noto uma coisa, a gente tem vários colunistas lá. Então, tem muita gente que entra depois no YouTube ou no Facebook para ver lá o conteúdo, perdeu alguma coisa, vai assistir de novo, esses conteúdos exclusivos. Né? Mas o que está sendo apresentado na hora ali, a notícia, eu acho que não. A notícia é mais voltada realmente para quem está no trânsito, caminhando, está em casa no café da manhã preparando para sair de casa. Acho Jairzinho fala lá. Já tomou o café? Jairzinho não, Jairzão fala, já tomou o cafezinho? Quantos cafezinhos tomou hoje, Jair? Ixi, preciso parar um pouco, inclusive. Mas o rádio toma muito café. Né? Agora arrumaram um estúdio lá que tem máquina de café no estúdio. Eu falei, meu Deus, aí faz parte. Acho que o café tem essa coisa, né? Para quem gosta, toda hora a gente fala, toma um cafezinho, é companhia também, né? Ô Jair, e falando um pouco da TV, isso foi um desejo? Aconteceu naturalmente? Não foi. Eu nunca pensei. Porque tem muita gente que entra na comunicação e vai fazer jornalismo, vai trabalhar com comunicação e fica projetando muito televisão. Eu nunca. Eu queria fazer rádio. Meu negócio era trabalhar numa emissora de rádio. Mas veio por consequência. Foi meio assim, tinha uma diretora, minha madrinha lá, a doutora Cláudia Rey, ela sempre ela dirigia também a televisão, e ela sempre levava lá convidados, ia na rádio, e ela achava legal porque era essa coisa ela falou, nossa, Jair, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E você lembra que durante muito tempo eu fazia mesa, Sim. Né? Depois eu tinha um sonoplasta, mas durante muito tempo eu fazia sonoplastia, entrevistava, fazia tudo no programa. E ela achou aquilo muito dinâmico. Ela falou, ô Jair, vou te levar para quer fazer um teste na televisão? Então foi mais ou menos assim. Ela falou, tô com a ideia de um programa que teria uma dinâmica dessa. Mas no começo eu falava, mas será? Eu não tinha essa coisa de falar, oh, que maravilha, recebi um convite para ir para a televisão. Não teve. Mas depois, eu achei também, assim, logo no começo eu achei muito legal. Quando eu comecei a ter contato com tudo, eu falei, pô, isso é bacana. E depois fui aprender mais, tentar entender mais como funcionava. E também acabei, assim, descobrindo ali um segmento muito legal, né? Eu gosto muito de fazer também. E depois você entrou na TV, não saiu mais também, né? Desde 2009, né? 2000, você acompanhou lá o começo, inclusive. Todo o começo ali. 2009. E aí, a gente falando em TV, tinha lá o programa, na época, Alô TVB. Que era uma revista. Que era uma revista. E aí você também fez um outro programa depois, logo depois. Eu fazia um programa policial em Limeira. Em Limeira. Na TV Jornal lá de Limeira. Que foi aprendizado muito bacana também, porque o Alô TVB era mais entretenimento, tinha prestação de serviço, entrevista, mas era o conteúdo de notícia era algo mais, digamos assim, descontraído, né? Não tinha essa coisa do factual, não tinha a coisa do ao vivo, da notícia que acabou de acontecer, não tinha. E eu fui para Limeira e, em função do Alô TVB, o diretor assistiu e falou, Jair, eu tenho aqui, só que é uma proposta diferente que você está fazendo aí, mais voltado para um noticiário policial, né?
Aí eu fui entender, procurar assistir mais para ver como é que era, ter referência, e foi muito legal, foi um aprendizado bacana lá também. Talvez depois isso foi decisivo para o balanço, né? Porque o balanço mescla as duas coisas. Sim, né? eu ia até perguntar isso. Sim. O entretenimento e também a notícia policial. Então, quando eu comecei o balanço em 2011, então me ajudou muito. Me ajudou muito o rádio, né? Porque eu improviso. Me ajudou muito a experiência lá do Alô TVB, ajudou também a experiência lá da Hora da Verdade. E aí, falando em comunicação, entre rádio, TV, o que te encanta mais? Ainda a magia do rádio? Eu sofri muito quando eu parei de fazer o programa da Central. Sofri mesmo, assim, de falar, nossa, mas acho que eu estou fazendo bobagem, besteira e tal. Nossa, eu adorava realmente fazer o programa. Mas eu guardo, por exemplo, esse período, que foi um período muito legal, né? A gente passou por algumas fases ali, mas nós pegamos ali nos anos 90, meados dos anos 90, final dos anos 90, um momento muito especial, né? A Central tinha muita audiência, era uma rádio muito formadora de opinião, era muito legal, com uma interatividade assim, e mesclava muito do que existe hoje, né? E eu guardo isso como uma coisa muito bacana na minha vida, não só a vida profissional. Acho que aquilo ali, aquele período foi um período muito bom para a minha vida. Não dá para desassociar. Sim. Porque era muito... não era um personagem, né? Assim, era um comunicador que falava das minhas experiências, trocava informações com as pessoas, tinha um elo de proximidade, o AM tem isso, né? Um elo de proximidade muito grande com as ouvintes, os ouvintes. Então eu guardo isso com muito carinho. Eu acho que foi muito importante, mas são fases, né? Se tem uma coisa que ninguém tira da gente é conhecimento. Então se a gente puder absorver isso, em algum momento a gente vai aproveitar isso na vida. Então, ainda hoje, né, em tudo que, por exemplo, eu faço na televisão, tem muito do aprendizado, né, daquilo que eu consegui absorver no rádio. Então, eu me sinto radialista, eu me sinto comunicador, mas fazendo hoje uma coisa um pouco diferente, né? Não, e é engraçado que quando a gente fala de AM, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas a audiência de AM, né? E aí eu fui entender essa questão da audiência de AM com você. Que a gente fez um dia de autógrafo do livro, e a hora que eu cheguei tinha uma fila gigantesca para fora da rádio para pegar a assinatura do Jair. Aí que você começa a entender... Coisa assim de milhares de pessoas. Milhares, absurdo. É absurdo. Muito você legal. fala assim, meu, o que está acontecendo? Eu não tinha essa noção. A gente viveu uma fase ali, primeiro, pré-internet, né? Foi. Quer dizer, não tinha Facebook, eu me lembro quando surgiu o Orkut, né? A gente é antes do digital. Então, muito do que se tem hoje, a gente fazia na época. E fazia todo sentido, né? Por exemplo, você falou de mensagens, eu fazia oração no programa, a gente fazia mensagem, fazia game show, né? Fazia tudo que tem na internet hoje, entrevista, né? Então era uma mistura de podcast com programa de receita, com autoajuda, com tudo, no rádio. Aí depois o que aconteceu? Isso foi segmentando, o rádio foi encontrando maneiras... e continua sendo muito importante, mas de maneira que era adequada à época. A gente fazia promoção por carta e recebia 80 mil cartas, né? 100 mil cartas. Era absurdo. Coisa de aniversariante, recebia 100 fax por dia, né? A gente é dessa época ainda, então. Mas depois foi... o rádio tem essa dinâmica, né? Porque aí veio o advento da internet, começou a virar uma ferramenta muito importante para a gente. Né? Essa coisa de ter o imediato, a notícia chega e você já consegue colocar na rádio. Aí eu me lembro que você pegou uma fase ali que o programa, nós fomos cada vez mais colocando a notícia como um ponto fundamental. Continuava com a interação, continuava com as outras sessões e quadros,
mas a notícia começou a virar protagonista. O conteúdo até de opinião, hoje o que é feito, por exemplo, nas TVs a cabo, aí, nos noticiários políticos, a gente já fazia. Sim. Não é? Tinha lá o momento que a gente fazia a dobradinha, Dobradinha eram 2 comunicadores numa troca de horário, fazendo 20, 30 minutos ali dos principais assuntos do dia, opinando. Se fosse hoje, a gente ia ser cancelado, pelo menos por parte da... Cancelado nesse sentido, porque quando você opina, você vai agradar muita gente, mas vai desagradar muita gente. Nós já fazíamos isso na época. Então, a gente vê que hoje em dia, os programas, os podcasts puxam muita coisa do passado. A gente fazia isso no rádio. A base da comunicação, a base de rádio, base de TV, serve muito para a área de comunicação até hoje. Né? Então, a gente vê cada dia mais volta de programas de passados da TV. Né? Então, é algo que estão nas pessoas e vai passando de geração em geração. Aí vai mudando a maneira de fazer, né? Porque assim, as ferramentas são totalmente diferentes hoje. Meu programa durante muitos anos não podia o telefone ficar mudo, porque era telefone fixo, era a base de tudo. Nós chegamos a ter 3 atendentes, num PABX, 3 atendentes, atendendo realmente, né? Quer dizer, hoje é inimaginável, né? Hoje, eu lembro, a gente estava no estúdio, o Jair estava apresentando na mesa de som, e aqui na mesinha ficavam 3 pessoas com o telefone. Atendendo. Dentro do estúdio. Sim. Né? E aí a pessoa ligava, a pessoa tinha que ouvir e falar, sem atrapalhar o programa também, né? Sim. Então, a ferramenta era essa, depois foi mudando. Então é questão de adaptar, mas a comunicação ela continua basicamente a mesma coisa, né? O que mudou é a maneira de fazer, mas cada vez mais as pessoas estão buscando conteúdo, né? O podcast, por exemplo, é conteúdo. O programa de notícia ele é um conteúdo, o próprio entretenimento é um conteúdo, e hoje está segmentado. O rádio fazia um mix de tudo isso, né? Outro dia eu entrevistei o Thomas, que ele é considerado o rei do network, né? E ele é podcaster já há muitos anos. E aí eu estava conversando com ele, eu falei para ele que na realidade nós somos geradores de conteúdo. Sim. Né? Então, independentemente se é via podcast, se é via rádio, se é via TV, se é via rede social, hoje em dia todo mundo gera conteúdo. Né? Então, o conteúdo faz com que a internet seja movimentada, faz com que a audiência seja formada ali. Sim. E pensando no Jair futuro, assim, num futuro próximo, o que você tem de almejando, assim, como TV, como rádio? Previdência, né? Aposentadoria. Mas você não se vê tocando a TV e rádio pro resto da vida? Será? Não sei, cara. Não, enquanto eu tiver, por exemplo, hoje eu tenho... é assim, eu não fico nervoso, mas tem um friozinho ainda, sabe aquela coisa da adrenalina ainda? Eu vou começar o programa, eu fico 3 horas ao vivo na televisão, então ainda tem essa adrenalina, vamos entrar, tal. Chega atrasado quase todo dia, né? Microfonando, faltando 3 minutos, correria, né? A televisão é ainda mais o que a gente faz lá, que é o factual, as coisas vão chegando, então você sabe como é que é eletrizante e tal. Mas ainda, vamos entrar, ainda tem aquela adrenalina. Enquanto eu tiver isso de achar, vamos aqui, não me sinto acomodado, vamos fazendo, e aí essa análise foi bom, poderíamos ter feito melhor. Então ali não tem rotina, a gente tem um trabalho que você trabalha, terminou a edição, acabou, né? Basicamente você começa do zero do outro dia, não tem estoque, né? Não é tipo assim, hoje eu vendi 15 taças, mas eu tinha que vender 30, mas as 15 fica na caixa, eu vendo amanhã. Televisão não tem isso, né? Televisão você pode até pautar alguma coisa para amanhã, mas, por exemplo, no nosso caso, que é um telejornal, diferente, é verdade, o Balanço Geral, mas assim, você pode pautar uma entrevista amanhã com o Leandro Carpegiani para falar do podcast. Se pintar um factual e eu precisar da equipe, eu vou derrubar. Vou falar, peço perdão, mas eu vou lá pro ao vivo, porque aconteceu agora uma ocorrência que eu preciso fazer ao vivo. Então, a gente começa todo dia do zero.
E eu tenho ainda muita vontade de participar desse processo todo e colocar cada edição no ar. Então eu vou tocando, mas evidentemente que assim, eu estou mais perto dos 60 do que dos 50. Então eu não sei, enquanto eu tiver gás, essa vontade, essa adrenalina, eu vou tocando, mas eu não tenho assim, o Leandro, porque durante muito tempo a gente vai alimentando, né? Sonhos, eu quero fazer isso e tal. Eu quero fazer um bom trabalho, né, e terminar, por exemplo, cada dia dizendo, fizemos legal, hein? Se fosse o último, bacana. Quero fazer mais um amanhã. Mas enquanto eu acho que é legal, eu acho que a gente não pode perder isso, né? Porque senão perde a autocrítica, que é ruim, né? A gente precisa ter análise, falar, vou fazer o melhor possível. De que maneira eu estou contribuindo também com novos profissionais, de que maneira que a gente está... porque principalmente em televisão você precisa de muita gente para fazer, de que maneira eu estou nessa... que é um aprendizado também, essa relação, né? Quanto isso está contribuindo profissionalmente, mas também para a minha vida. Então, enquanto eu tiver isso, eu vou tocando, mas eu não tenho assim... Hoje você fala, eu quero fazer tal coisa ainda. Eu tinha uma vontade de fazer um programa de agro. Foi uma experiência muito legal ao longo de 3 anos. Talvez, se eu pudesse voltar com um programa de agro no futuro, talvez fosse uma coisa que eu ainda não descarto. Esporte nunca quis fazer? Não, eu adoro esporte, mas eu nunca... sei, porque você fala com esporte, com o seu olho brilha. Eu gosto, mas não tenho, tipo assim, não, acho que não. Ô, Jair, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de rádio, TV... As pessoas têm na cabeça que é assim, o Jair vai lá no balanço. Ele chega a tal horário, o programa acaba a tal horário, ele vai embora para casa. Sim. E na realidade não é eu isso. Chego muito cedo. Chego muito cedo mesmo, muitas horas antes. E a gente trabalha muito mais antes do que durante o programa. Durante o programa, sim. A gente, lógico, estou lá 2h55, para ser bem preciso, ao vivo. Então é lógico que demanda... um foco ali grande, puxado assim, puxado. Mas a gente trabalha muito mais antes. Eu, por exemplo, como trabalho também na edição do programa, puxado, é correria, e várias horas antes. Que as pessoas têm em mente que é assim, ele chega lá, a hora, o programa acabou, faz o quê? Não, porque assim... Quando acaba, normalmente eu vou fazer talvez outras coisas, de vez em quando vou fazer matéria, às vezes vai ter alguma entrevista, mas não muito. Às vezes quando termina eu realmente vou embora. Mas o antes não. Por exemplo, eu entro no ar, 11h30 eu faço uma participação ali no Esporte, 11h50 eu entro ao vivo no programa e vou até 2h45. Mas a gente começa de madrugada. Assim, não é exagero, de madrugada mesmo, eu não tenho horário fixo para chegar, mas eu chego muito cedo, porque eu tenho a rádio também às 7h30, né? Então eu todos os dias, a gente... E mesmo que eu não chego, eu já estou trocando informações com a produtora do programa, com a editora do programa, já muito cedo. Jair, a gente está chegando ao fim do nosso podcast aí, passa muito rápido. Passa rapidão, né? E aí eu queria te pedir uma dica. Né, para quem tem podcast, para quem é comunicador, para quem gera conteúdo, como que a gente faz alguma dica tranquila assim para prender a atenção da pessoa? Porque o seu programa tem praticamente 3 horas. Sim. Né? Como é que é a condução? Como é que você planeja isso para ter uma audiência ali? Eu acho que, olha, não existe fórmula mágica, mas para o comunicador, primeiro, ele precisa ser um bom observador. Está atento a tudo, né? Porque eu vejo, por exemplo, hoje, no caso aí dos podcasts, né? Você pega os nomes consagrados, ou eles estudam antes o assunto, ou dá para perceber que quando surge o assunto ele tem pelo menos algum grau ali de conhecimento daquilo para poder fazer uma intervenção, uma pergunta que possa agregar, né? Então eu acho que assim, mesmo que você não tenha um conhecimento prévio, mas você precisa ter pelo menos uma noção ali do assunto. Então, para ser um bom comunicador, lógico, existem algumas técnicas, né? Hoje está mudando muito mais,
essa coisa de você prender atenção logo no seu argumento inicial. Eu acho que isso é importante, porque você está vendendo uma ideia também, né? Vendendo entre aspas. Eu acho que é importante ter essa técnica, mas precisa ter bagagem. E quando eu falo bagagem, não é... Você fala assim, mas é um jovem, mas ele pode ter bagagem. Você fala assim, ele não tem experiência longa, muita vivência. Mas eu me surpreendo muito positivamente com pessoas que eu vejo lá, o pessoal que trabalha comigo lá, tem bons exemplos. Você vê uma garotada que, você vê que eles, sabe, tipo assim, vou saber mais sobre isso. Isso é importante. E acho que falta muito hoje, conhecimento geral. Você precisa ter conhecimento geral, interesse em saber as coisas, porque aí na hora é o que vai fazer a diferença, né? Eu acho que é o que faz a diferença. O bom entrevistador, por exemplo, eu acho que é o cara que consegue tirar, e às vezes não precisa falar muito, mas ele conseguir... E ele tira do entrevistador a partir do momento que ele mostra, que ele sabe. Eu acho que é um respeito, inclusive, né, com o entrevistado, você saber o assunto, a pessoa, a história. Eu acho que isso é importante. Então, eu até falei, não sei se falei antes de começar, que se tem uma coisa que ninguém tira da gente é conhecimento, né? Falou. Então, isso é importante. E aí, não para ostentar, né? Estou sabendo disso, não, falar mais que o entrevistado, não. Mas conhecer pelo menos alguma coisa, e não ter obrigação de saber previamente, mas de estudar. Né? Eu vou saber, eu vou entrevistar aqui o Leandro, eu não sei nada de estratégia de marketing digital, mas eu vou tentar, eu faço bastante isso também, tentar entender o que é, o que essa pessoa vai agregar aqui, de que maneira eu posso, talvez até servir de escada, né? Olha, como é que você vai agregar para quem está acompanhando, para quem está ouvindo. Eu acho que é um respeito com quem está sendo entrevistado e um respeito com quem está acompanhando também. E eu percebo às vezes, né, que isso não acontece. Às vezes você percebe que a pessoa está ali, tinha mais para tirar e fica faltando. Não sei se você percebe isso às vezes. Muito. Você fala, nossa, mas muito. E aí? Mas por que não perguntou isso? Mas por que não falou sobre isso? Mas que gancho legal ali. Eu acho que isso é fundamental. E aí serve para o rádio, serve para a televisão, serve para tudo na vida. Serve para tudo na vida. Até numa reunião. Até numa reunião. A gente vai para uma reunião, tem que se preparar. Tem que se preparar. Vai apresentar uma proposta? Como é que eu vou apresentar uma proposta sem saber o que está envolvido na proposta? Porque pode vir uma pergunta ali, né? Como é que eu vou vender algo que eu não sei do que se trata? Isso é fundamental. Então, é a mesma coisa isso vale também, né, pro vendedor, né? Para o cara que vai vender o produto, né? Eu acho que como é que o cara vai vender se ele não tem sustentação, se ele não conhece? É o merchan. Como é que você faz o merchan sem saber o produto? Isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Por exemplo, o merchandising, falar de um produto, você precisa saber o que é. Não, eu vou falar num texto bonito, com uma voz bonita, que não sei o que. Não, mas precisa saber o que é, né? Até porque quem está comunicando ali tem que convencer as pessoas. Tem que convencer a pessoa, né? Para ter o interesse em comprar. Isso né? Acho que vale para tudo, né, Leandro? Vale para as relações pessoais, vale para... E hoje a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes fala assim, e o ser humano, né? O ser humano não vai ser substituído. Às vezes fala, não, deixa que eu dou um Google aqui, eu vou dar uma pesquisada, o IA vai resolver por mim. Não vai. Ele vai ajudar ou até atrapalhar, né? Esses dias eu fui numa palestra, achei muito interessante, né? Porque tinha eu e mais 3 velhos. Assim, eu e mais 3 velhos. Eram 4 velhos. E aí o resto, tinha uns 20 e tantos só, pessoal mais jovem que manja muito mais, né? Desse mundo, principalmente aí, né? Dessa coisa do digital, né? Porque eu sou analógico, né? Aí o analógico, mas o Jair é muito mais tecnológico que muita gente. Eu e os velhinhos ali, mas aí foi uma coisa legal, quando começou a falar de prompt. Não é? Você vai ter uma resposta muito melhor da inteligência artificial se o teu prompt for bom. Sim. E para ter um bom prompt, você precisa ter argumento. Tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. Aí eu falei, ufa, os velhinhos, botar um pouco de experiência aqui pode ser legal, né? Outro dia eu estava... O que o jovem pode ter um passo até muito maior, não é? Se ele tiver essa gana,
essa coisa de buscar e falar, vou também, eu posso não ter quilometragem, mas eu posso ter conteúdo e Com bagagem, certeza. ele vai também fazer um prompt, talvez até melhor. Né? Outro dia eu estava falando com o chat GPT, né? Aí chegou uma pessoa do meu lado e falou assim, mas por que você escreveu tudo isso no chat GPT? Eu falei, porque eu estou colocando informação que eu quero que ele me dê algo organizado do jeito que eu espero. Aí ele falou, pô, mas se for para escrever tudo isso, você não precisa do GPT. Não é assim. Eu falei, mas como que você usa? Ele falou assim, chat, chama o chat de chat. Chat faz isso, chat faz aquilo. Aí eu falei, você não tem inteligência artificial, você tem praticamente um escravo ali, né? E primeiro que é o seguinte, por mais impressionante que é a inteligência, mais impressionante que a inteligência artificial, tem muito erro, né? Muito. Então eu vejo na minha área, por exemplo, é um auxílio, é uma ferramenta. Hoje a gente usa. Mas, por exemplo, leio absolutamente tudo e duvido. Falo, mas por que eu vou achar que ele está certo sempre, né? Às vezes tem erro de informação. E aí, para isso, vem a história de ser um parceiro, né? E não um dependente, né? Você não pode ficar dependente disso também. Eu fiz uma MBA em jornalismo, e aí eu demorei até para finalizar. E aí o rapaz me ligou e falou, você precisa finalizar, senão você vai perder sua MBA. E aí eu fiz uma MBA EAD, aí eu falei, bom, já estava lançando o chat GPT na época, e aí eu falei, bom, eu vou fazer a prova, mas eu vou pegar a prova e depois vou dar para o GPT fazer. Tá. Eu fiz minha prova, mandei e joguei no chat GPT. Se eu tivesse seguido o chat GPT, eu teria reprovado. Você acredita? Que legal. Ele acertou 30% das perguntas. Não teria passado. Não teria. Então é o que eu sempre falo, que a base, o conhecimento tem que ser nosso. Sim. Né? Atrás de uma inteligência artificial sempre vai ter alguém para dar o comando. Sim. E aí essa pessoa tem que ter eu acho que essa consciência, aí vale, assim, vale para qualquer área, mas como o nosso foco aqui é falar de comunicação, aí vale para quem está atrás do microfone, para quem está atrás da câmera, para quem está no teclado escrevendo, para quem está entrevistando. Acho que isso é fundamental, que vai fazer diferença. Porque, por exemplo, eu sou de uma época que era analógico, mas você tinha inúmeros programas, inúmeras emissoras. Canais, um monte também. E hoje é a mesma coisa. Hoje o que vai separar e o que vai prosperar alguém que está comunicando nas redes sociais é a qualidade do conteúdo. Com certeza. Né? A qualidade independente de gosto, porque tem uma coisa diferente. Gosto é uma coisa, qualidade é outra. Exatamente. Eu sempre tive isso por exemplo, no rádio, eu trabalhei em várias emissoras com programação diferente. Toquei muitas músicas que eu não gosto. Falo assim, isso não está na minha playlist. Mas é assim, eu não gosto, mas tinha qualidade em como oferecer esse produto. Então isso vale para o rádio, isso vale para a televisão, isso vale para tudo, né? Para tudo na vida. Bom, Jair, muito obrigado. Eu que agradeço. Compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouquinho a história de rádio, de TV, como é que é o bastidor disso tudo. Você trabalha muito, viu, gente? Nossa. E deixo aqui o convite para você voltar uma próxima vez. Beleza. Para a gente colocar alguns assuntos em dia aí. Valeu. Valeu? Obrigado. Muito obrigado. Valeu, turma. Bom, pessoal, esse foi mais um Aceita Pix. Se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.